Resumo da semana. Todo final de semana a gente faz um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara dos Deputados, no resumo da semana. E hoje a gente vai receber o jornalista Antônio Vital, ele que acompanha, ele faz a cobertura do plenário da Câmara dos Deputados. Vital, tudo bem? Bom, Márcio, você? Tudo certinho, é um prazer receber você aqui. Bom, e a semana ela foi dominada pelos debates em torno do preço dos combustíveis, assim como nas últimas semanas, né? Esse tema foi retomado agora e, finalmente, né, a Câmara, então, aprovou uma alteração na forma de cálculo do ICMS, que é um tributo estadual, sobre os combustíveis. Vital, o que que efetivamente está mudando para baixar o preço dos combustíveis? Bom, esse assunto tem um componente bastante técnico, né, que tem a ver com a forma como se cobra o ICMS no litro da gasolina, do óleo diesel e do etanol, né, nos postos de gasolina. Agora, tem um componente também que é bastante político. E as discussões foram muito acaloradas no plenário da Câmara essa semana em relação a isso. Isso foi votado na quarta-feira, e apesar de ter sido uma semana curta, né, em função do feriado, teve muita discussão importante, essa foi uma delas. Só para o pessoal entender, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, como é que é feita a cobrança do ICMS. O ICMS dos combustíveis, ele é pago pela refinaria ou pela usina de álcool antes de chegar à bomba de combustível do posto de gasolina. Então, como é que isso aí é um sistema chamado substituição tributária? Por quê? Porque se optou por concentrar todo o pagamento do imposto na origem, para facilitar, para evitar a sonegação ao longo da cadeia, né? Porque o combustível sai da refinaria, vai para a distribuidora vai para o posto de gasolina, em cada uma dessas fases, ou cada uma delas teria um pagamento diferente de imposto, ou se faz tudo de uma vez só, que é a opção que foi feita muitos anos atrás na nossa legislação. Mas como é que você calcula, então, qual vai ser o valor do ICMS se esse combustível ainda não foi nem vendido, porque isso vai ser vendido só depois? Então, isso é feito com base numa estimativa que cada Secretaria de Fazenda manda para a Petrobras, a cada 15 dias, estimando quanto vai custar o preço do combustível lá na ponta, né, lá no posto. Então, com base nessa estimativa, feita em função do preço futuro, né, que será cobrado na bomba de gasolina, é que é feita essa cobrança do imposto. A Câmara aprovou, então, um projeto que muda esse sistema. Esse projeto ele faz com que a alíquota do ICMS seja calculada com base numa equação que leva em conta o preço médio do combustível dos 2 anos anteriores. Então, é uma maneira de você segurar o valor dessa alíquota, e o ICMS, dessa maneira, ele não vai poder ultrapassar em reais, né, valor em reais, o preço médio de 2 anos atrás. Por exemplo, se já estivesse valendo isso hoje, que a gasolina, por exemplo, está em 6,5, 6,60, 6,50 no posto de gasolina, o ICMS ia ser calculado com base no preço médio cobrado em 2020 e 2019, que foi mais ou menos R$ 4,50, R$ 4,40. Né? É uma maneira de você segurar um pouco o preço. De acordo com o relator dessa proposta, isso aí faria com que, se for adotado esse sistema de calcular a alíquota do ICMS, a gasolina teria uma queda de preço na bomba de gasolina de mais ou menos 8%, né, se fosse feito isso. Agora, é óbvio que, dentro dessa discussão que é técnica, existe também uma discussão que é política. Por quê? A oposição e alguns outros deputados de partidos que não são exatamente, pode se considerar de esquerda, eles atribuem as altas constantes do preço dos combustíveis à política de preço da Petrobras, que é atrelada ao valor do dólar no mercado internacional e também aos interesses dos seus próprios acionistas, né, que são os acionistas que recebem dividendos das suas ações. Também a oposição critica muito a Petrobras, principalmente nos últimos 5 anos, pelo fato de não ter mais investido em refinarias próprias aqui no Brasil.
Então, esse projeto, que é muito técnico, tem um componente político grande. Ele foi aprovado por ampla maioria, porque existe um consenso no Congresso, né, na Câmara e no Senado também, de que é preciso fazer alguma coisa para tentar segurar o preço dos combustíveis, que está afetando todo mundo, principalmente a população de mais baixa renda, e principalmente porque o preço alto do combustível tem um reflexo muito grande também na inflação, no preço dos alimentos, no transporte, no frete, em tudo. Então, assim, o que aconteceu? Esse projeto foi aprovado, o que esse projeto diz? Que a alíquota do ICMS vai ser calculada dessa maneira que eu expliquei, né? E ela vai ser fixa durante um ano, né? Dessa maneira, você tem uma certa previsibilidade do preço, né? E segura um pouco os combustíveis. Agora, tem várias críticas à proposta ao longo da votação, não só em relação à política de preço praticada pela Petrobras, mas também em relação à eficácia desse método, a médio e a longo prazo. Porque, por exemplo, alguns deputados criticaram o fato de que, se você reduz agora em 8% o preço da gasolina, do litro de gasolina, com base nessa forma de calcular, você resolve um pouco o problema agora, mas nos últimos 2 semanas, o preço da gasolina já aumentou 8%. Seria uma queda que não ia durar muito tempo em função de vários outros fatores muito complexos que têm a ver com o mercado internacional, tem a ver com cotação do dólar, tem a ver com essa crise, que não é só do Brasil, que na verdade é uma crise internacional. Porém, foi aprovado esse projeto. Pode ser que ele represente um alívio no bolso das pessoas, né? Não sabe se é uma coisa que vai durar, e foi para o Senado. Vamos ver o que o Senado vai decidir a respeito disso, porque existe esse consenso. Alguma coisa precisa ser feita, né? Isso foi uma das discussões que aconteceram essa semana, e teve outra, né? Você sabe que teve uma outra ontem, que é sobre que também tem um componente político muito forte, que é a questão da composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Você sabe, né? Vital, antes ainda, sobre a questão do ICMS nos combustíveis, essa sobra, né, para diminuir o preço vai ter que sair de algum bolso, de algum lugar. De onde é que virão esses recursos, Vital? Foi bom você ter me lembrado, porque ia até passar batido disso aí. Isso é um fator importantíssimo dessa discussão. Quando você altera o cálculo do ICMS, o valor do ICMS, você vai ter se você está pagando menos ICMS ao comprar um litro de combustível, você está, na verdade, contribuindo para a arrecadação do ICMS baixa. Esse é um dos fatores principais que muita gente diz que vai acarretar algum problema nessa discussão quando chegar ao Senado. Por quê? Porque os estados estão reclamando que vai ter uma queda na arrecadação do ICMS. Tem uma entidade chamada Federação Brasileira de Associações Fiscais e Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, fez um levantamento que apontou que essa forma de calcular o ICMS dos combustíveis vai causar um prejuízo de 24 bilhões de reais aos estados, né? Só o estado de São Paulo, por exemplo, teria um prejuízo de 5,5 bilhões de reais, né? O Rio e a Bahia teriam 1,3 bilhão de reais de prejuízo cada um. E assim por diante. O que acontece? O ICMS é um imposto que ele é arrecadado pelos estados, e parte deles é repassado para os municípios. Sai do ICMS, por exemplo, praticamente todo o investimento em educação dos estados e municípios. E também investimento em saúde, etc. Os estados argumentam que, se você diminui a arrecadação desse tributo, você vai acabar lá na ponta fazendo com que tenha menos recursos para a educação e menos recursos para a saúde. Então, existe uma posição muito forte, uma preocupação muito forte da maioria dos governadores em relação a essa proposta. Ela passou com bastante tranquilidade lá na Câmara, mas, como vai para o Senado, e o Senado, na verdade, os senadores são os representantes dos estados, né? Cada um deles tem um peso igual. Muita gente diz que talvez haja um pouco de dificuldade para essa proposta avançar no Senado, em função dessa preocupação dos governadores de que isso não traga um prejuízo para os cofres dos estados, né? E não represente uma queda nos investimentos, principalmente na educação. E só para terminar essa questão do ICMS, Vital, você falou que para a gasolina a expectativa de redução é de 8%.
E na matéria que você fez ao longo da semana sobre esse tema, você coloca que no álcool é 7% e no O óleo diesel 4%. diesel 4%. Por que essa mudança e esse percentual, ele é efetivo mesmo? Olha só, para você ter ideia, qual é a composição dos custos, né? Isso aí a gente está falando só do ICMS, porque tem também tributos federais. Então, quando você muda a forma de pagamento, de cálculo do ICMS, o ICMS é só um dos componentes dessa cadeia toda aí. Por exemplo, vamos pegar um exemplo da gasolina. Isso aqui foi um levantamento feito um mês atrás. A gasolina estava ainda R$ 6. Vamos supor que R$ 6. Desses R$ 6, R$ 2, 2 e pouquinho, 0,3, é o custo da Petrobras. 1,70 é o ICMS. R$ 1 é o etanol, porque tem etanol misturado na gasolina, né? 70 centavos são os tributos federais, PIS, COFINS e a CID. E 65 centavos, mais ou menos, faz parte dos custos do lucro da distribuidora e do posto de gasolina, né? Então, assim, o ICMS é só um dos componentes do preço. E, por exemplo, o etanol, o diesel e a gasolina, eles têm esse percentual, ele varia de acordo com a formulação de cada uma delas. Por isso que tem essa diferença na queda na perspectiva, né, potencial de redução do preço desses combustíveis com a aprovação desse projeto, se ele virar lei, se ele for aprovado no Senado e se virar lei. Muito bem, e Vital, então agora sobre esse outro tema que foi votado ao longo da semana, que é a mudança na composição e nas regras do Conselho Nacional do Ministério Público. Houve muitas críticas ao texto que está sendo discutido pelos parlamentares, não é? Na verdade, essa proposta já foi colocada em votação, quer dizer, na pauta duas vezes, né? Antes do feriado e ontem, né? na quinta-feira. O que acontece? O Conselho Nacional do Ministério Público é a entidade, né, que é encarregada de fazer o controle das atividades do Ministério Público, seus componentes, etc., para evitar, por exemplo, abusos de poder, irregularidades várias, né? Hoje, o Conselho Nacional do Ministério Público tem 14 membros. A proposta original, que estava tramitando aqui na Câmara, na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição, né? É uma proposta que muda a Constituição. Ela fazia mudanças, por exemplo, fazia com que o corregedor, que é a pessoa encarregada de centralizar todas essas investigações internas de processos administrativos contra membros do próprio Ministério Público, seria indicado pelo Congresso. O Congresso teria ainda a atribuição de elaborar um código de ética do Ministério Público, que não existe ainda hoje. Essa proposta original recebeu muitas críticas e foi muito bombardeada por todas as associações de ministérios públicos e também por muitas bancadas de deputados lá no Congresso, que apontam que ela poderia comprometer a independência e a autonomia do Ministério Público na condução de inquéritos e investigações sobre corrupção, sobre crimes variados, né? Ao longo desse período, por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa de um quórum muito alto para ser aprovada. Ela precisa, por exemplo, de 308 votos dos 513 deputados para ser aprovada. Aparentemente, ainda não tem esse apoio suficiente, por isso que ela não foi votada ainda. E no plenário, ao longo das discussões, tem tido discussões muito acaloradas a respeito disso, com argumentos dos dois lados, defendendo seus pontos de vista. Quem defende essa proposta, que foi modificada ao longo desse processo para tentar chegar a um acordo com as diversas associações que representam o Ministério Público, quem defende essa proposta argumenta que é necessário um efetivo controle externo do Ministério Público para evitar abusos. Apontam que o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma atuação muito corporativista e que as irregularidades ou abusos cometidos por seus membros não são devidamente investigados ou punidos. Daí, essa proposta foi avançando e sendo modificada ao longo das últimas semanas, e chegou hoje na seguinte fórmula.
Hoje, o CNMP tem 14 membros. Isso que a proposta do relator, que é o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, aumenta para 17 membros, sendo 9 oriundos do próprio Ministério Público, os outros são representantes do Judiciário e até mesmo dos advogados. Só que tem um nó nessa questão, que é entre esses representantes do Ministério Público, um deles, que seria o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, seria indicado pelo Congresso, a partir, entre os procuradores e ex-procuradores gerais de justiça, ex-procuradores gerais dos diversos segmentos do Ministério Público. As associações do Ministério Público apontam que, se você deixa para o Congresso escolher o corregedor, que é a pessoa que vai centralizar todas essas investigações e terá essa atribuição de propor e de presidir processos administrativos contra os próprios membros, se você deixa para o Congresso fazer isso, você estaria politizando a escolha do cargo e fazendo com que, de certa forma, se comprometa a autonomia e a independência do Ministério Público. Essa é uma questão central. Em outras mudanças foram feitas pelo relator, a partir de pedidos do próprio Ministério Público, que foram aceitas, porém, resta esse nó, que é a escolha pelo Congresso. Quem defende que o Congresso escolha, argumenta que, na verdade, hoje já tem muitos cargos que são escolhidos pelo Congresso, de várias outras instituições, como pelo TCU, por exemplo. Então, passa pela aprovação do Congresso, escolhas do presidente da República. O próprio Procurador-Geral da República é um nome que tem que ser aprovado pelo Congresso, ministro do Supremo Tribunal tem que ser aprovado pelo Congresso. Então, o que se argumenta é que você, deixando para o Congresso a escolha de determinados cargos, se estaria, na verdade, simplesmente seguindo uma tradição constitucional brasileira que faz com que uma instituição tenha um certo controle sobre a outra, de modo que nenhuma delas extrapole o seu poder, né? Que chamam de pesos e contrapesos do sistema democrático brasileiro. Isso está sendo discutido de maneira também muito política, porque muitos deputados argumentam que vai enfraquecer a atuação do Ministério Público. Agora, está marcado para essa terça-feira que vem a votação. Por enquanto, como eu disse antes, tem que ter 308 votos para isso ser aprovado. Dá para ter uma ideia, mais ou menos, do nível de apoiamento na Câmara, porque na quinta-feira teve 2 requerimentos retirados de adiamento de votação que não chegaram a ter 308 votos contrários para tirar a pauta. Isso mostra que que não tem uma folga muito grande a favor dessa proposta, né? O Congresso vai continuar discutindo, está previsto para terça-feira, tem muita discussão, muita briga, e acalorada, inclusive, né? Porque tem outras medidas previstas nesse projeto que também não agradam muito a algumas associações de ministérios públicos, né? Além dessa questão da composição e do poder do Congresso, né? Para escolher o vice-presidente, que será o corregedor, né? Tem outras coisas, por exemplo, tem uma vedação, entre as vedações aos membros do Ministério Público, está de interferir na ordem política e nas instituições constitucionais com finalidade exclusivamente política. Existem críticas a isso, dizendo que é uma classificação muito aberta, que você pode enquadrar vários tipos de atuação dentro desse artigo, né? Em relação ao Código de Ética, é uma outra coisa que evoluiu, porque na proposta original o Congresso teria o poder de elaborar o Código de Ética, e com as negociações que foram feitas, isso ficou a cargo do próprio CNMP. Só que terá um prazo de 120 dias a partir da promulgação dessa PEC, e se isso não acontecer, aí sim o Congresso vai atuar nisso aí. Então, assim, vai ter ainda muita discussão pela frente, no máximo. Com certeza. E semana que vem a gente vai voltar a falar sobre isso, no resumo da semana, no decorrer das negociações e votações sobre a composição do CNMP. Por enquanto, eu agradeço ao Antônio Vital, jornalista, repórter que cobre o plenário da Câmara dos Deputados para a Rádio Câmara, pela conversa com a gente aqui no resumo da semana. Obrigado, Vital. Eu que agradeço, Márcio.